por ocasião do 25º aniversário de falecimento do querido e saudoso professor Plínio Corrêa de Oliveira, 1908 a 1995, fundador da tradição Família e Propriedade, a TFP, e de inúmeras associações co-irmãs, e também inspirador deste instituto, no qual leva seu nome, oferecemos aos amigos do IPCO uma audição de uma importantíssima reunião, datada em 23 de junho de 1990, em que ele responde a seguinte pergunta: pedimos que o senhor nos mostre a relação que há entre a vocação da TFP e o Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís Grion. Está muito bem escolhido. A nossa vocação propriamente qual é? Esse é o primeiro ponto. E depois, que relação tem isso com Nossa Senhora? É o modo de tratar, de expor o tema que o senhor levantou. Bem, a TFP tem uma vocação especial baseada num ponto de história que não é fácil de explicar, mas que eu explicaria da seguinte maneira. Os senhores têm duas sociedades perfeitas vivendo juntas, a bem dizer, uma na outra, e a segunda na primeira. São a Igreja e o Estado. Por exemplo, nós podemos dizer, a Igreja vive no Brasil. É verdade, ela não vive só no Brasil, mas ela também vive no Brasil. De maneira que a Igreja vive no Brasil, isso é claro. Graças a Deus é uma verdade. Mas o Brasil vive na Igreja. A Santa Igreja Católica é imensamente mais ampla, em todos os sentidos da palavra, do que o Brasil. Mas o Brasil é um território, mais do que um território, é uma nação que vive dentro da Igreja Católica, porque a muito grande maioria dos seus membros fazem parte da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. É mesmo a nação de maior população católica da Terra. De maneira que, então, uma vive dentro da outra, a primeira vive dentro da segunda. É uma coisa que fisicamente não se pode compreender. Como é que, por exemplo, não sei, esta água está presente nesse copo, mas o copo não está presente dentro da água. Aqui não, espiritual, temporalmente falando, em certo sentido, uma coisa está presente dentro da outra. Bom, agora, uma vez que se ligam tanto uma nação cujo povo é católico e a Igreja Católica se ligam tanto, é forçoso que isso se define em termos de convívio. A Igreja convive com o Brasil e o Brasil convive com a Igreja. Não sei se está claro isso. Bem, mas tudo aquilo que convive co-influencia naquele que está vivo junto de outro, influencia o outro. Você imagina uma coisa, um fato inteiramente anormal, mas que, afinal, pode dar-se. Num aeroporto, o tempo está ruim, os passageiros não estão com vontade de levantar voo, o chefe, o diretor do aeroporto, aconselha que os passageiros não embarquem, mas comunica que tem no avião um personagem muito importante que, para o bem do país ou da igreja, tem que levantar voo de qualquer maneira. De maneira que os passageiros que quiserem arriscar a vida com ele podem entrar. É só apresentar sua passagem de entrada e entrar. Bem, tem esse passageiro ali e se verifica que é um embaixador, que nem é um brasileiro, mas que é um embaixador do Beluchistão no Brasil, que por razões comerciais e econômicas e culturais ou qualquer coisa, precisa naquela noite mesmo ir para o Beluchistão. E que se tem algum brasileiro tem negócio do Beluchistão, pode embarcar ali. Bem, entra um homem, mas ele não tem negócio no Beluchistão. Ele vai ficar numa ilha do Oceano Pacífico, que não fica não sei a que distância do Beluchistão,
O avião para lá, solta ele e o embaixador continua até o Beluchistão dele. Bem, os dois se entram, se olham assim, com o cara meio revezado. Quem é esse homem do Beluchistão? Com quem eu vou viajar? Onde é que fica esse Beluchistão? Onde está ele? Que negócio é esse? Que encrenca é essa em que eu fui me meter nesse avião que vai corcoviando por ares e por mares beluchistânicos pouco conhecidos? No que é que eu fui entrar? Esse homem aqui com essa cara assim, com esse jeito, que língua fala, que hábitos tem? De repente ele tem um hábito de comer uma orelha do outro, uma coisa... Eu não sei o que é o Beluchistão. Pode ter de tudo. Bem, o beluchistanês é um diplomata, é um homem um pouco mais habituado a dominar-se, e olha assim de soslaio para o outro brasileiro que está lá e acha que é necessário trocar um cumprimento. Se sentam nos dois pontos extremos do avião. Até a hora do brasileiro descer na ilha do Pacífico, os dois estão dentro do avião. Quando desce, o brasileiro desce na ilha do Pacífico, quando ele sai, o avião bate a porta, levanta voo e continua para o Beluchistão. Ele nunca mais verá aquele homem nunca mais verá ele. Ele não vai pensar nunca mais no Beluchistão. O beluchistanês vai com os negócios, a cabeça cheia dos seus próprios negócios. Não pensa mais naquele brasileiro. Um fato ficou consumado. Eles apenas dormiram uma noite naquele avião, cada um numa ponta do avião. Não trocaram uma palavra, não se olharam mais, porque não tem interesse um para o outro. Estão ambos acordados, vamos dizer, e quando raia amanhã. E o avião dá aquela... um blim-blim meio idiota, como todas as coisas aeronáuticas, toca aquilo, aparece um passarinho, uma parede de som diz uma bobagem qualquer. Bom dia, senhores passageiros da são tantas horas da manhã, sobrevoamos o Oceano Pacífico, estamos a 100 mil metros de altitude. Estamos a 100 mil metros de altitude e vamos ver, daqui a pouco vocês vão ver, vamos passar por cima do famoso quadrilátero das voragens, que o avião que entra naquilo fica sujeito a um rodopio e ser absorvido pelo mar. Mas tenhamos alegria, porque a alegria evita as desgraças. Nada de oração. A alegria evita as desgraças. Passamos cara contentes, nós vamos tocar agora tal música. E vem uma música imbecil qualquer, se despeja por lá. Tá bem. Durante esse tempo todo, sem eles perceberem, um influenciou o outro. Por quê? Porque o convívio influencia. De um modo ou do outro influencia. Ainda que seja pela reação. Eu encontro um tipo muito esquisito dentro do avião, que está viajando comigo. Não falamos, mas eu olho para ele e penso, que tipo revezado este. E ele pensa a mesma coisa de mim. E vamos elaborando antipatias recíprocas. Essas antipatias são a marca que o convívio deixa dentro de nós. Quer dizer, influenciar, influencia. Logo, a igreja, cumprindo a sua divina missão, influencia a sociedade civil. Não se pode negar isso. Mas também é verdade que a sociedade civil, cumprindo a sua missão natural, também, por via de ricochete, influencia a igreja. Quer dizer, é próprio da sociedade civil formar em um plano terreno, um plano mais baixo, aqueles que pertencem a ela. É próprio a um país dar cultura aos seus nacionais, é próprio dar instrução, é próprio comunicar hábitos, comunicar uma linguagem, comunicar um modo de ser, etc, etc. Tanto é que cada país tem isso, tem uma linguagem própria, um modo de ser próprio, um feitio psicológico próprio, etc., que é comunicado pela sociedade civil. De maneira que os homens embebidos dessas circunstâncias comunicadas pela sociedade civil, um homem assim vai viver de um certo modo, que em si pode não ter nada de mal nem de bom, é neutro.
A igreja vai alterar isso? Não. Ela aceita isto como está, e embebe isto com a graça de Deus. Então, os senhores tomem, por exemplo, para falar em termos brasileiros, os senhores tomam o nordestino loquaz, os senhores tomem um mineiro sagaz e que acha que conversa com mais de dois é comício. E que é preciso falar pouco, porque de repente sai que a gente não quer, e depois falando, mas vale a pena falar no ouvido do outro, porque de repente um terceiro ouve, etc, etc. Bem, os senhores tomem um paulista com um jeito mais ou menos, o modo próprio do paulista, é um jeito mais ou menos assim de superioridade, de exercer superioridade e organizar a vida com uma certa grandeza. Os senhores tomam um carioca cheio de charme, de graça, amável, etc, etc. E daí para baixo, podem ir até o Rio Grande do Sul com os seus heróicos cavaleiros dos Pampas, etc. Cada um tem um modo de ser que é próprio. E esse modo de ser não tem nada de mal nem de bom em si. A influência da igreja se exerce sobre aquele local, sobre aquele indivíduo, ou sobre aquele conjunto de indivíduos que constituem um Estado, para que aquele modo de ser seja bem exercido. Para que seja exercido de acordo com os mandamentos da lei de Deus, de acordo com os mandamentos da igreja, de acordo com a moral católica, etc, etc. Ela toma aquele fato consumado e fala assim, né? O lazer. Quantos povos têm lazeres diferentes? Eu não vou entrar aqui em pormenores também. Mas lembro de um povo que é tão silencioso que o que ele gosta no domingo é trancar-se no quarto com uma garrafa, com um álcool qualquer, beber e dormir. Eu não garanto que isso seja sempre conforme a virtude da temperança e que não entre o pecado da gula pelo meio, mas enfim, beber e dormir sem ter emolação com ninguém, porque o que ele gosta é estar quieto. Não é o nosso feitio brasileiro, isso vocês sabem. Se alguém for propor para um brasileiro ficar o domingo no quarto deitado, com ou sem garrafa, ele não gosta, ele precisa conversar. Bom, e nós poderíamos dar exemplos sem conta. Mas acontece que, como os brasileiros entram para a igreja, mas os da tal nação que gosta de ficar deitada com a garrafa também entra na igreja, e outros povos entram na igreja, o conjunto dos povos, em um certo sentido da palavra, influenciou a igreja. Quer dizer, a igreja vai dizer, vai ensinar, ela não se altera a si mesma, mas o seu ensino é como de uma boa mãe, que sendo ela continuamente uma boa mãe, adapta o seu modo de tratar de acordo com a mentalidade de cada filho. Assim faz a igreja com cada nação. Ainda há pouco, deram-me para ler o Santo do Dia, o nome da santa que corresponderia ao dia de hoje, na sequência dos nossos calendários, e tem Santa Edeltrudes, se eu li bem, eu estava sem óculos, mas se eu li bem é Santa Edeltrudes. Santa Edeltrudes, rainha e virgem. Eu pensei com meus botões, Edeltrudes deve ser alguma rainha lá dos países nórdicos da Europa. É Suécia, Noruega, Dinamarca, Inglaterra, Escócia, algum daqueles países. Bem, esses países, no tempo que as mulheres chamavam de Edeltrudes, portanto na alta Idade Média, no início da Idade Média, eram nomes ainda meio bárbaros. Nós não podemos dizer que o nome de Edeltrudes seja muito musical. A alma dela deve ser uma alma magnífica, ela no céu deve estar sorrindo ao ver que se fala dela com reverência e com devoção. Mas o Edeltrudes não é um nome muito musical. Bem, é um tempo meio bárbaro. Mas como é que seria essa Edeltrudes rainha? Como é que seria essa Edeltrudes virgem? E que coisa estupenda a conjugação da virgindade com a realeza.
e um país ser ao mesmo tempo governado por uma rainha e por uma virgem. Faz até pensar assim de longe no reino de Maria, em que a rainha por excelência, virgem por excelência, reinará sobre o reino dela. É evidente. Bem, então a sociedade civil exerce influência também sobre a igreja. São influências exercidas de maneira diferente, são influências de natureza diferente, mas essas influências se exercem. Agora, acontece que no passado, antes da Idade Média, em geral, as lutas contra a igreja, as heresias, portanto, os cismas, as perseguições contra a igreja, partiam de uma reação da sociedade civil que não queria aceitar a igreja como ela era, ou partiam de uma reação, de uma luta dentro da igreja, de gente que não queria sair da igreja, mas queria professar uma doutrina diferente da igreja. Sobretudo praticar uma moral relaxada, quando a moral da igreja é ilibada, é perfeita, e não comporta nenhuma espécie de relaxamento. Bem, na crise contemporânea, nós como é que estamos? A crise contemporânea que há na igreja veio da sociedade civil para ela, ou veio dela para a sociedade civil? Veio de hereges cismáticos dentro dela para a sociedade civil, ou veio da sociedade civil para ela? A pergunta está clara ou não está? Bem, e a resposta é a seguinte: no caso da sociedade contemporânea, a crise veio da sociedade civil e entrou pela igreja adentro, porque não encontrou, da parte dos católicos que deveríamos ter resistido, não encontrou a reação necessária, não encontrou a vigilância, de maneira que ele se expandiu, esses erros se expandiram dentro da igreja, sem que muitos percebessem que esses erros estavam entrando. Nem percebiam claramente que era um erro. E se espalhou assim. E depois, quando foram reagir, já era tarde. E aí estralam uma heresia, estralam uma revolução, etc, etc. No nosso caso concreto, nós tivemos isto, que a crise atual dentro da igreja, como a crise das três revoluções, da qual esta crise na igreja é uma parte, isso é uma ramificação das três revoluções. As três revoluções nasceram com o humanismo, a reforma protestante e a renascença, e nasceram da sociedade civil e contaminaram a igreja, e daí veio um erro eclesiástico, um erro religioso, que é o protestantismo, e veio todo o resto. Bom, e isso, aliás, o livro sobre o Torrião sobre isso é muito documentado a esse respeito. E tem coisas muito boas, vale a pena os senhores lerem a esse respeito. Bem, e isso prova bem que então houve um começo de erro na sociedade civil e que daí veio desordem. Nossa vocação qual é? É de agir no foco de onde partiu o erro. Quer dizer, ficarmos na sociedade civil e dentro dela enfrentarmos o leão onde ele está. Outros têm uma vocação mais elevada do que a nossa. O clero tem uma vocação mais elevada do que a nossa. Mas a nossa vocação é de agirmos dentro da sociedade civil e combatermos aí os erros, para evitar que eles, mais uma vez, pulem para dentro da igreja. Não sei se isso está inteiramente claro. Bem, fica aqui uma primeira noção. Agora entra uma segunda noção, que é a seguinte: o reino de Cristo e o reino de Maria no mundo, o que é que são? O reino de Cristo e o reino de Maria são uma só coisa. Quer dizer, onde Cristo é rei, Nossa Senhora é rainha. Reciprocamente, onde Nossa Senhora é rainha, Nosso Jesus Cristo é rei. De maneira que são dois aspectos de uma mesma situação, o reino de Cristo e o reino de Maria. Bem, mas o reino de Cristo e de Maria, o que é que eles significam na sociedade civil e o que é que eles significam na igreja?
A igreja é muito mais fortemente, muito mais ricamente o reino de Cristo e o reino de Maria do que a sociedade civil. Porque ela não está condicionada a certas circunstâncias que existem na sociedade civil. A sociedade civil tem problemas econômicos, tem problemas de toda ordem, que tem que cuidar e que tiram o tempo, que atravancam, que amolam, etc. A igreja normalmente tem todas as condições para estar inteiramente organizada segundo a vontade de Deus. E quando a igreja está no estado de fervor em que ela deve estar, ela é, no sentido pleno de palavra, o reino de Cristo e o reino de Maria. Um reino espiritual. Nosso Senhor Jesus Cristo não foi um rei temporal. Ele descendia dos reis de Israel. Mas ele não era rei de Israel. Ele disse, quando Pilatos perguntou a ele, tu és rei? Ele respondeu que era rei, mas não era rei desse mundo. Ele era o rei espiritual que dirige as almas, que encaminha as almas, que governa sobre as almas e quer receber a adoração, a obediência e a homenagem das almas. E a relação dele com os homens é toda ela espiritual. Mas na sociedade temporal, no Estado, ele não tem nenhuma forma de reino. Um Estado não pode dizer-se também reino de Cristo? Não pode dizer-se também reino de Maria? Por exemplo, vários estados têm se consagrado ao Sagrado Coração de Jesus. Eu aludi ontem, ou anteontem, a Colômbia, que se consagrou a Nosso Senhor Jesus Cristo como nação fiel, como panágio, como feudo, como reino de Nosso Senhor Jesus Cristo. O rei Afonso XIII, na Espanha, no Cerro de Los Angeles, também aclamou e consagrou a nação colombiana como nação, como reino de Cristo. Em vários lugares, em Portugal, os reis da dinastia de Bragança consagraram a Nossa Senhora o reino de Portugal e constituíram Nossa Senhora rainha de Portugal. E a coroa dos reis de Portugal não foi mais usada em Lisboa, mas num lugar perto de Lisboa, Vila Viçosa, uma coisa assim, onde os nossos costumam ir, onde está a coroa dos reis de Portugal, aos pés da imagem de Nossa Senhora, para atestar, para certificar que Nossa Senhora é a detentora do poder. A coroa era o símbolo do poder. É detentora do poder sobre Portugal. Bem, o que quer dizer Nossa Senhora, Rainha de Portugal? Nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei da Colômbia, Rei do Equador, Garcia Moreno, presidente da República Equatorial, consagrou Nosso Senhor Jesus Cristo, o Equador a Nosso Senhor Jesus Cristo. O que quer dizer isto, Rei do Equador? O que quer dizer isto concretamente? Quer dizer o seguinte, que a grande maioria dessa nação conhecem, primeiro, são católicos. Segundo lugar, conhecem, portanto, a lei de Deus, a lei da Igreja, a moral católica e obedecem a esses preceitos. Obedecem aos conselhos evangélicos na medida que toca a cada um, etc, etc. Mas obedecem de tal maneira que, pela obediência à voz da Igreja e pela obediência aos mandamentos, etc., os ensinamentos da Igreja, através disso essa nação vira reino de Jesus Cristo. Por quê? Porque é rei aquele cuja vontade é reconhecida como sendo de direito e de fato a vontade a qual todos têm que se sujeitar. Isso é um rei. E nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecido como sendo o homem-Deus, Nossa Senhora como sendo a Virgem Mãe de Deus, a vontade deles, todos os homens devem obedecer. Quando todos os homens obedecem à vontade deles, ali está uma terra que se chama Reino de Cristo ou Reino de Maria. Bem, qual é a nossa vocação? É trabalhar dentro da sociedade civil para fazer com que se amoleçam dentro dela as resistências à vontade da Igreja, ao ensinamento da Igreja.
para que cresça uma apetência, uma admiração para aquilo que a igreja ensina, para aquilo que a igreja manda, que haja uma vontade ardente de que todas as coisas sejam conforme o espírito da igreja, ou seja, para a implantação do reino de Cristo, de Maria, naquela sociedade civil. Eu pergunto se isso está muito puxado ou está claro. Bom, agora, o que é que vem a ser nisto uma consagração? Eu entro aqui no tema que me foi pedido. O que é uma consagração? A consagração é o ato pelo qual uma pessoa, reconhecendo que nosso Senhor Jesus Cristo é quem Ele é, reconhecendo que Nossa Senhora é quem ela é, toma a seguinte atitude: dá-se por inteiro a Ele e torna-o inteiramente senhor de tudo quanto essa nação tem e de tudo quanto essa nação é. Isso é dar um passo a mais do que simplesmente a condição natural de uma pessoa. Eu vou dar um exemplo com um batizado. Imagina uma pessoa que foi batizada. Ela é membro da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas ela não fez uma especial consagração, depois de adulta, uma especial consagração de sua pessoa e do que ela tem a Nosso Senhor. Se ela fizesse a consagração, tudo que ela tem, ela oferece a Nosso Senhor, porque Nosso Senhor disponha como quiser. Ela está disposta a aceitar de Nosso Senhor o que Ele quiser dela. Em compensação, Ele a toma debaixo de uma proteção especial. Lhe concede graças especiais. E por assim dizer, tudo quanto Ele tem fica da pessoa consagrada. É uma permuta de dons. Nós ficamos pertencentes inteiramente a Ele, mas num certo sentido da palavra, Ele fica pertencente a nós. Essa é a consagração. Bem, de maneira que, por exemplo, vamos dizer o Reino do Equador, a República do Equador, no tempo do grande García Moreno, presidente da República, falecido, assassinado, creio eu que se possa talvez sustentar que ele foi um mártir, assassinado pela maçonaria no século passado. Bem, a razão do assassinato dele é uma razão que toca o coração. Ele era presidente da República e cada vez mais fervoroso, etc. Havia nas procissões de Semana Santa do Equador, repetia-se a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Nosso Senhor Jesus Cristo e o povo todo assistia, o presidente da República, o chefe do povo também, etc., quando chegou o momento de Nosso Senhor Jesus Cristo e levou a cruz até o alto de um lugar onde ela deveria ser exposta à veneração dos fiéis. Alguém me contou, eu não estou conseguindo me lembrar quem foi isso, alguém me contou que isto foi comentado, esse fato foi comentado numa reunião da maçonaria alemã, na qual estava presente o chanceler Bismarck, que foi o maior estadista alemão do século passado, mas homem de origem protestante e rudemente ímpio, inimigo da Igreja Católica, promoveu contra a Igreja uma perseguição chamada Kulturkampf, a Guerra da Cultura, a Batalha da Cultura. Bem, aliás, tomou na cabeça. Esse homem estava assistindo a reunião, mas estava assistindo, ele não estava dirigindo, ele estava assistindo, ele era membro daquilo. E, entre as outras notícias que deram lá das várias maçonarias do mundo, etc., veio notícia de que no Equador, que naquele tempo era muito pouca coisa, como era toda a América do Sul, muito pouca coisa, que no Equador o presidente da República tinha levado o fanatismo religioso a ponto de se pôr no papel de Nosso Senhor Jesus Cristo. E o Bismarck teria resmungado baixinho alguém que estava perto dele, um homem assim só matando. E isso teria ecoado lá dentro, e então teriam mandado matar o García Moreno. Se o fato é verdadeiro, é uma coisa que levanta
É um tema para se estudar se ele era mártir ou não. Tá bem. Mas fazendo este ato, depois de ter consagrado o Equador ao Sagrado Coração de Jesus, ele elevou o Equador no meio das nações como uma nação especialmente ligada ao nosso Jesus Cristo, especialmente vinculada para ele. E também com a vinculação, o particular amor dele, a proteção dele à nação colombiana. Bem, mas a nação colombiana ficou um domínio de Cristo. Mas, se pudesse dizer, a expressão é usada demais, mas se pudesse dizer, nosso Jesus Cristo ficou um domínio da igreja da nação colombiana. Quer dizer, um pai ou a mãe manda no filho. Não é o filho que manda no pai e não a mãe. Mas um filho muito bom, pelo afeto, toma ele ocupa um tal espaço na vida do pai ou da mãe, que um pedido dele é como se o pai e a mãe fossem menor de idade e eles atendessem. É uma inversão muito bonita, tocante até de papéis. E é essa inversão de papéis que se dá quando se dá uma consagração assim. É uma coisa análoga a isso. Bem, agora, então que relação há entre essa consagração e nossa vocação? É extremamente duro derrubar a revolução. Os senhores estão vendo o poder da revolução. Os senhores estão vendo como o poder da revolução é esmagador e como ela vai, de um modo ou do outro, avançando. Os senhores veem como nós somos pouco numerosos em comparação com a revolução. E, sobretudo, como nós não temos os meios que tem a revolução para dominar. O ouro que ela tem, os homens que ela maneja. Tendo ouro, tem tudo no mundo de hoje. E o ouro está todo na mão dela. Só bastava dizer isso. Não vamos perder o nosso tempo em enumerar outros títulos pelos quais, de fato, se vê que não de direito, a revolução domina completamente, quer dizer, o mundo. Nós temos uma tarefa enorme para realizar, que é de trabalhar para que as mentalidades manuseadas pela revolução digam não, e cada vez que a revolução diga sim, eles digam não. E cada vez que a revolução diga não, eles digam sim. Nós devemos querer fazer o contrário da revolução. Mas a nossa vida é dura. A nossa luta é dura. E o homem é convidado, todos nós somos convidados continuamente pela revolução a trairmos a Nosso Senhor, a Nossa Senhora, a Igreja, e abraçarmos a vida mole. O cânon da missa tem um trecho que fala dos ímpios. Diz, dextere eorum repleta est muneribus. A mão direita deles está repleta de dinheiro, de bens, que eles oferecem àqueles que querem trair. E o homem tem maus momentos, tem momentos de crise, tem dificuldades, etc., onde ele pode tender a fazer uma coisa dessa. Então, primeira dificuldade do nosso caminho é a perseverança. Mas não basta perseverança. Nós temos que nos santificar. Quer dizer, nós devemos visar a perfeição moral pela qual nós fiquemos nessa batalha dos espíritos, nesta batalha das almas, as boas contra as más, etc., nós fiquemos gigantes, em que qualquer um que toque em nós caia desmaiado. E não há outro meio para conseguir isto, senão nós procurarmos cada vez mais termos piedade, termos devoção, sermos exímios no amor de Deus, no amor a Nossa Senhora, no amor à Santa Igreja Católica, etc., etc. É na medida em que nós amarmos que nós receberemos graças para fulminar os outros. De maneira que a primeira etapa de nosso combate não é o enfrentamento do outro. É nós calcarmos aos pés os nossos defeitos e melhorarmos nós.
Nosso Senhor é um Deus onipotente, ele de uma misericórdia infinita. A mãe dele, ele constituiu como advogada junto a ele, a própria mãe dele. Você imagina essa situação. Um juiz que tem um réu que precisa de um advogado. E o juiz diz, bem, eu vou indicar para advogar esta causa a minha mãe. E ele já está com o coração ganho a favor desse réu. Quer dizer, antes de ele julgar, ao ele indicar o advogado, ele já capitulou. Ele não capitula diante da injustiça. Ele não vai absolver um homem impenitente que não quer não quer abandonar seu pecado. Mas ele vai dar todas as graças necessárias para que o homem abandone o pecado e para que o homem se santifique. E é por esta forma que se torna a relação do consagrado com aquele a quem se consagrou. Ele se consagrou a Nossa Senhora, consagrou-se a Nosso Senhor. Nossa Senhora diz, minha mãe, vós sois advogada dele. Ela diz naturalmente, meu filho, muito bem, mas sem vossas graças, o que é isso? Dai-lhe tais graças e tais outras, porque as mães são assim. Eu me lembro da minha, era afetuosamente insaciável de graças. Para si mesma é natural, a primeira obrigação de cada um é para com sua própria santificação, mas depois para os dela, o esposo, o filho, a filha, etc., os dela em geral. E depois para todo mundo. Né? Bem, essa é o modelo, é um modelo terreno, um contingente, um modelo do que a Nossa Senhora, de modo inefavelmente superior, né? E que faz com que ela reze por nós e peça para nós uma graça e outra, incomparavelmente, sem parar, não é? Que resulta, de um modo especial, resulta de fato de nós sermos batizados filhos da Igreja. Mas depois tem um título especial do fato de nós nos termos consagrado a ela, e enquanto consagrados a ela, pertencermos especialmente a ela. E assim também ela, de algum modo, pertencer a nós. E pedir, e Deus dá generosamente. Se ele nunca obriga pela graça uma pessoa a seguir os mandamentos. O homem continua livre. Mas ele exerce tantas seduções sobre nossa alma que facilita enormemente a nossa alma caminhar bem. E se não fossem essas graças, nenhum homem andaria bem. Todos os homens andariam mal. E se não fosse a graça, a revolução há muito tempo teria tomado conta do mundo. O demônio estaria sendo adorado por todos os homens, etc, etc. Se não fosse a graça, era isso. Né? É por causa da graça que a revolução ainda não tomou conta do mundo. E a gente vê que Nossa Senhora tem uma hora marcada em que o mundo terá pecado tanto, mas também será tão castigado que a hora do perdão chegará. E que nessa hora do perdão, aqueles que são dela, serão dela inteiramente. Se aproximar do adversário, terão tais palavras de fogo, tais palavras de censura, de recriminação, que eles não ousarão enfrentar nem o olhar, nem a palavra, nem a presença dos filhos dela. E empurrarão a revolução assim, como se caça um animal imundo, com um pontapé. É a hora em que Nossa Senhora terá resolvido mostrar a sua onipotência. Mas o primeiro passo para isso é que nós estejamos o mais possível inteiramente dentro dos planos dela, estejamos, portanto, saturados, repletos da graça que ela nos ensinou. É o primeiro passo. E é um passo excelente para essa graça estarmos consagrados. Esse é o sentido da consagração. Quer dizer, se alguém deseja, portanto, vencer nessa batalha, consagre-se. Porque
é uma couraça, é um elmo, é um escudo, é uma lança, é uma espada na mão daquele que está combatendo, é ser consagrado e, portanto, pertencer especialmente a Nossa Senhora. Mais importante do que campanha, mais importante do que o que quiserem. Olha que os senhores estão vendo como eu promovo campanhas, como eu promovo coisas que entram na luta de todos os dias, e devo fazer. Mas tá bem, mas isto tudo só é bom na medida em que realmente nós estivermos unidos a Nossa Senhora, dependentes dela, vivendo nossa consagração a ela. Por ela, ao Sagrado Coração de Jesus, cujo mês vai transcorrendo agora, no mês de junho, é o mês do Sagrado Coração de Jesus. Então, eu queria muito que, por exemplo, quando os senhores saem à campanha, os senhores se perguntassem a si mesmos, como é que é isso? Eu estou bem consciente de que o meu trabalho durante esta ação, ainda que seja a ação da fanfarra, mas eu estou bem consciente de que meu trabalho durante essa ação é feito todo o tempo por amor de Deus? Se for feito por todo o tempo por amor de Deus, de Maria e da Igreja, eu vou conseguir N vezes mais do que conseguiria. E para não ir mais adiante, eu tenho certeza do seguinte, a fanfarra, a nossa querida fanfarra, ela toca bem, toca muito bem, há aplausos gerais para ela, ela é um elemento muito, muito poderoso para êxito nas nossas campanhas. Mas eu tenho certeza que quanto mais os membros da fanfarra, os componentes da fanfarra, fizerem isto com amor a Deus, a Nossa Senhora, vamos dizer simplesmente bater aqueles dois pratos um no outro. Eu tenho a impressão que é uma das formas musicais menos subtis que há. Não sei se eu tenho razão em pensar isso, mas é a impressão que eu tenho. Tá bem. Mas se isso for feito de maneira tal que cada sapecada assim seja uma pulsação da alma. Ó Senhor, como eu odeio o mal. Tam! Ó Senhor, como eu vos amo. Tam! Se isso for feito do fundo da alma, uma fanfarra toda ela tocada assim, move as montanhas. É que a arte, aquilo é uma arte. E toda forma de arte praticada com amor de Deus e por amor de Deus, de Nossa Senhora, Nosso Jesus Cristo, da Igreja, bem, toda a arte praticada assim, toca os corações. Os senhores querendo fazer uma experiência disso, eu lhes recomendo o seguinte, vão amanhã, ou vão qualquer dia que possam, à sede do Reino de Maria, e entrem na sala do Reino de Maria. E considerem ali um nicho, onde está uma imagem em madeira, Nossa Senhora de Paris. Em torno desse nicho há umas pinturas sobre fundo dourado, representando anjos. Essas pinturas são cópias muito bem feitas, de muito boa qualidade, de anjos pintados pelo Beato Angélico, que foi considerado, declarado bem-aventurado pela Igreja. É um passo para a canonização, um passo enorme para a canonização. Bem, esses anjos têm uma coisa qualquer que quem olha fica com o coração tocado por aquilo. Angeliza quem olha, os anjos angelizam. Mas se isto é assim para quem pinta, é assim para quem esculpe. E um santo escultor esculpiria imagens que também poderiam ser feitas. Mas então por que não um santo músico? Os senhores tomam na Europa aquelas catedrais medievais, tem vitrais que tocam o coração. Pelo colorido, pelo jogo, pelos personagens que estão lá. Eram homens muito piedosos que fizeram isso. E o vitral tomou a carga da piedade deles. Bem, então por que um jovem, bradando um slogan para enxotar os demônios e para glorificar a Nossa Senhora, ou seja, para combater o comunismo e glorificar o reino de Cristo na terra, o reino de Maria na terra, por que sua voz também não transparecerá a graça que borbulha dentro dele? Para isso não se trata de tomar ares de quem está cheio de graça, não é isso não. Seja como é.
Não tome ares, não seja ator de nenhuma espécie de comédia em matéria sagrada como essa. Seja como é, que se a graça quiser, transparecerá. Seja como é, não. Seja como deve ser. E a graça transparecerá. Alguém dirá, Dr. Plínio, tudo isso é muito bonito. O senhor estava pintando a batalha, a luta de um fator imponderável, de um fator que é uma participação criada na própria vida increada de Deus, e que é a graça, tocando as almas e passando por cima de tudo quanto é material, e fazendo desta batalha de alma a alma, fazendo disto o essencial de uma luta. É muito bonito. Mas o senhor já pensou como é difícil a gente fazer isso? Eu digo, meu filho, nessa sala não há ninguém, neste mundo não houve ninguém, exceto Nossa Senhora, que fosse concebido sem pecado original. Nossa Senhora, naturalmente, nosso Senhor Jesus Cristo. Foi concebido sem pecado original. Uma coisa evidente. E sendo concebido com pecado original, tem tendência para pecado. E em muitas ocasiões da vida é difícil não pecar. Nós vemos isso na vida dos santos. Em toda a vida dos santos, figuram momentos em que eles foram muito duramente tentados, rezaram, resistiram à tentação e subiram na vida espiritual. Peça, reze, seja piedoso, que tudo se resolverá. Contra isso, você pode objetar uma anedota, um casinho que se conta, creio que na Bélgica, em algum país da Europa conta-se isso, que havia numa diocese uma paróquia que era inculta e tudo estava desorganizado e mal arranjado, etc., na paróquia, e uma parte era mato, etc. E que o bispo mandou para lá um padre piedoso, bom, mas ao mesmo tempo espirituoso. Mas que o bispo tinha muito medo, como o padre tinha tido um belo sucesso na ordenação da paróquia, que a paróquia estava outra, ele tinha medo que o padre ficasse mega, mostrando para eles os resultados que tinham obtido. Então, o padre mostrava para eles, o bispo, aqui está a paróquia, a matriz. Ah, certo, está muito bem, não tem dúvida nenhuma. Graças a Deus, graças a Deus. Que era um modo para dizer para o padre que se não se lembrasse que o fator principal era Deus. Tinha toda a razão. Depois mostrou isso, aquilo, em tudo o padre ia dizendo, o bispo ia dizendo para ele, graças a Deus. O padre então voltou para o bispo e disse, senhor bispo, se Vossa Excelência soubesse como estava isto quando só estava Deus, era um modo de dizer que Deus age por meio dos homens, e que os homens são livres de agir bem ou mal, e que entra, portanto, um mérito humano subordinado à ação de Deus. Sem a ação de Deus não faria nada. Mas Deus quer que os homens façam. E muitas vezes as coisas não saem porque os homens não fizeram. Deus deu a graça, mas os homens não aproveitou. Não correspondeu à graça, dormiu sobre a graça recebida, foi ingrato, foi sem vergonha. Então, não correspondeu à graça. Bom, nessa perspectiva, é confortador para nós pensar, por exemplo, o seguinte, essa campanha a respeito da Lituânia. Está saindo o que os senhores estão vendo. Já estamos caminhando para 2 milhões. Os senhores estão vendo o governo da Lituânia que se move, que manda nos agradecer, reconhecendo que é uma das mais importantes ajudas que recebeu do Ocidente, etc, etc. Bem, se nós não fizéssemos essa campanha, como é que estaria essa gente a respeito do caso da Lituânia? Eu vou dar a hipótese que eu acho mais provável, suponho que o senhor já vai achar provável também. Todo mundo estaria dando um pouco sobre isso no jornal, mas como ninguém tem coragem de dizer para seus amigos e suas relações o que nós dizemos para o público, as pessoas têm uma certa simpatia muito mortiça pela Lituânia. E ficava só nisso. Ninguém falava, ninguém conversava e não acontecia nada. Agora está um
fogo lavrando a favor da Lituânia. Por que as TFPs se meteram nisso? Mas por que as TFPs se meteram nisso? Porque Nossa Senhora tirou, chamou de dentro desse mundo de pecado todos os que pertencem às várias TFPs. Em concreto, todos que estão dentro dessa sala. Chamou como? Chamou pela graça. A graça produziu esse resultado. E então, como ela nos chamou e nós dissemos sim, o resto é uma consequência. Deus quis que fosse isto, ele chamasse e ficasse dependendo de nós. Se nós não tivéssemos feito o que fizemos, ficava a cidade dormindo e babando quando uma nação estava perecendo por falta de auxílio. Mas o fator primeiro foi a graça que nos chamou. Foi a graça que nos acompanhou e que a qual nós devemos rezar continuamente. E que nós só podemos obter uma amplitude única se nós rezarmos a Nossa Senhora. Ela for a nossa medianeira. E ela rezar ao Divino Filho dela, aí ela consegue tudo. Então, primeiro passo, consagrar-se e pedir a graça. Segundo passo, receber a graça. Terceiro passo, corresponder à graça. Apesar de ser difícil, apesar de haver sacrifícios, dizer, minha mãe, eu arco com esse sacrifício por vossa causa. E ficar um membro da TFP. Quarto ponto. Não é só difícil ficar um membro da TFP, mas é difícil continuar. Ir continuando. Mas o meu gesto assim é um gesto errado. Na TFP a gente não continua assim. A gente continua assim. Subindo, à medida que formos subindo, nos tornaremos mais terríveis. E nosso coração será semelhante ao coração de Maria, porque será castrorum massis ordinatum. Sua igreja, a igreja diz do coração de Maria, ordenado como um exército em ordem de batalha. Assim seremos nós. E por efeito da consagração, iremos sendo cada vez mais vitoriosos. Se todos fizermos isto, a revolução está com os dias contados. Essa batalha é uma batalha que é assim para se ver, é principalmente no exterior. Mas na realidade profunda, principalmente no interior. Não sei se ficou claro. O demônio prepara ciladas tremendas para os homens. Eu creio que era uma cilada que ele tinha talvez preparado para mim o seguinte. Eu já disse aos senhores uma porção de vezes que no tempo que eu era moço, não havia coisa mais ridícula para o moço do que ser católico, apostólico, romano, praticante. Católico nas nuvens, qualquer um era. Ia à igreja, casava-se na igreja católica, mas ser católico praticante é a coisa mais ridícula que podia haver. E com isso o demônio queria, por meio do respeito humano, quer dizer, por meio da opinião, por meio do medo da opinião dos homens, que são ímpios, fazer com que os homens que têm fé recuassem, não ousassem lutar a favor da igreja, e ter assim a igreja esmagada. Eu tive que fazer muita força, mas uma força do outro mundo, para vencer isto. Afinal de contas, em determinado momento, eu entendi que não haveria outro jeito se não entrar como congregado mariano para romper completamente com esse mundo. E fazer diante do mundo coisas que me cobrissem desse ridículo. Completamente. De maneira tal que não houvesse caminho para trás. E eu entrei para a congregação mariana da Igreja de Santa Cecília, que naquele tempo que o Jardim América não existia ainda, o Morumbi nem se fala, os jardins não existiam, melhores bairros de São Paulo eram Higienópolis e Campos Elíseos. E a igreja de Santa Cecília ficava na confluência desses bairros. E era, portanto, o ponto de confluência da melhor sociedade de São Paulo. E eu, então, ia lá, e eu me lembro de fazer coisas desse gênero. Quando um padre reza a missa,
O verdadeiro é acompanhar a missa, porque vai ser renovado o santo sacrifício do Calvário de um modo incoerente pelo sacrifício da missa. A missa é isso. Bem, e, portanto, o fiel que está sendo celebrado a missa deve ter sua atenção, sua piedade voltada para a missa. Mas eu não fazia isso, eu assistia a minha missa de manhã direito, prestando atenção na missa, etc. Quando chegava a missa dos elegantes, que era às 11 horas da manhã, eu voltava para a igreja. E entrava pela sacristia, lá pelos fundos, e via a igreja cheia de conhecidos. Eu me ajoelhava diante da primeira estação da Via Sacra, ia fazendo a Via Sacra na frente de todo mundo. Isso era fazer o papel de um carola, mas uma coisa do outro mundo, era de desmaiar. E ninguém podia deixar de ver, porque estão todos na igreja, estão vendo um conhecido que está indo de estação em estação, era um moço, era um desafio a bofetadas. Então, para uns bancos colaterais, os doces ficavam cheios, não tinha meio, mas os bancos colaterais, onde ainda tinha muita gente, me ajoelhava lá. E eu tinha comprado um tercinho, que era o tipo do terço do Carola. Fazia um azulzinho clarinho, assim, e puxava esse terço e começava a rezar diante deles. Eu via que isso produzia em todos eles um desagrado, era ao mesmo tempo um desafio, era tudo. Bom, os senhores estão aclamando isto e acham que é um sacrifício muito grande. Que foi um sacrifício enorme? Foi. Bom, mas afinal, essa gente, essa menosada, engole tudo. Passado esse período de ruptura com eles acabaram engolindo que eu era um carola mesmo, que tinha engolido desse jeito, e convivia mais ou menos pacificamente com eles. Mas de fora, porque eu já não frequentava as festas deles, as reuniões deles, não ia à casa deles, não ia nada. Eu me lembro que li um salmo, nessa ocasião, que dizia o seguinte: Abjetos de elexi, como é isso aí? Afinal, a ideia era o seguinte: dilexi, o pensamento era esse. É preferível a mim morar na casa do meu Deus do que entrar nos recintos dos pecadores. Eu pensei, eu vou fazer isto. Eu vou ficar na casa do meu Deus, que é o meio católico. Meio carola pois eu quero estar no meio dos carolas porque eles servem a Deus. O meio dos pecadores, cumprimentamos de longe e acabou-se. Bom, uma vitória contra o respeito humano foi. Nossa Senhora me ajudou, eu tive essa vitória. Agora, os senhores imaginem por onde a bocarra do demônio me esperava. Isso tudo se deu quando eu tinha mais ou menos 20 anos. Quando eu fiz 24 anos, eu fui eleito pela Liga Eleitoral Católica o deputado mais moço, mais votado do Brasil. Era tão jovem, muitos dos senhores aqui têm 24 anos. Imagine que se vissem de repente eleitos deputados. Podia dar uma pontinha de perigo de megalice, né? Tanto mais que naquele tempo havia restos de civilização no mundo. E os deputados, especialmente os deputados paulistas, eram os mais pomposos, segundo o estilo de São Paulo. E os deputados paulistas, no dia da inauguração da Constituinte, tinham que comparecer todos de fraque e de cartola. Eu tive que mandar fazer fraque e cartola, tive que me hospedar num dos melhores hotéis do Rio, o hotel que naquele tempo era muito melhor do que hoje, o Hotel Glória, e em certa hora eu tive que sair do meu hotel com fraque, cartola e tudo mais, e ir para a Constituinte, porque ninguém anda na rua de ônibus ou de bonde de fraque e cartola, é ridículo. Eu não tinha outro automóvel, tomava um táxi. E eu me lembro que quando eu ia caminhando para a Assembleia Constituinte, e o meu automóvel, eu percebi que eu ia entrar por uma avenida muito grande, que tinha tropas, assim, enfileiradas, e eu não sei como a autoridade que estava comandando a tropa, percebi, porque entravam muitos automóveis lá, de pessoas que iam assistir à inauguração da Constituinte. Perceberam que era um deputado que entrava, talvez pela cartola e pelo fraco, não sei.
Eu sei dizer que quando o meu automóvel começou a passar por lá, o capitão, comandante, sei lá qualquer, deu ordem e a tropa, até onde eu podia alcançar o fim da rua, prestou continências a mim. Eu, por temperamento, por feitio, fui muito sensível sempre à pompa militar. Me pareceu, abaixo da pompa eclesiástica, a mais bela das pompas. E me deu uma espécie de alegria de ser deputado, que era uma coisa enorme. E com isso a ideia é a seguinte: agarrar-me-ei essa carreira de todos os modos. Mas me veio à cabeça um livro que eu tinha lido, de Dom Chotard, A Alma de Todo Apostolado. O apóstolo não pode ser ambicioso, não pode ter vontade de ter cargo nem situação nenhuma no mundo. Se Nossa Senhora mandar, ele deve tomar de tal maneira que na primeira ocasião que ele tem que recusar, ele recuse com facilidade. Ele deve ser desapegado de tudo. E enquanto o automóvel andava e a tropa toda estava prestando continência, eu olhava aquilo e pensava: desapegar-me, desapegar-me, desapegar-me. Disto também, disto também, disto também, é necessário, etc, etc, etc. Quando o automóvel chegou à Constituinte, graças a Nossa Senhora, eu estava com a batalha ganha. Como foi isso? É que eu vejo que, se não tivesse o livro do Dom Chotard, eu não resistiria a essa tentação. Porque eu não compreenderia o que o Dom Chotard mostra. Que quem faz é apegado a qualquer coisa sendo apóstolo, esse é um palhaço. Porque faz apostolado, mas está com o coração cheio de ambição, ele não adianta nada. São Paulo compara o apóstolo ambicioso a um sino que toca, mas que não diz nada. Essa a posição é sonos, um bronze que toca e que não diz nada. Bem, e nessas condições, se eu queria continuar no apostolado, eu seria um palhaço que faria uma coisa que não ganharia ninguém para Nossa Senhora, ou eu seria inteiramente desapegado. Para ser desapegado, tinha que começar ali, naquela hora, e nunca mais mudar. Se eu não tivesse lido esse livro, absolutamente eu não teria esse recurso. Quer dizer, Nossa Senhora quis servir-se desse livro para defender-me contra uma outra jogada que o demônio preparava. Como é que esse livro chegou a mim? Havia uns irmãos leigos de ordens religiosas que andavam pela rua vendendo livros. E eu vi uma vez chegar um irmão desse e mandar perguntar à minha avó, que era dona da casa, se ela queria comprar aquele livro. Eu me lembro que era por 10 mil réis, um preço insignificante. E minha avó, para acompanhar, para dar dinheiro para aquela ordem religiosa, mandou dizer que sim, que comprava, mandou dar o dinheiro para ele, e depois disse para a governanta da casa, uma Dona Maria, coloque na minha estante isso. Mas era embaixo de uma estante, no escaninho. E depois que eu entrei para congregado, eu me lembrei um dia de pegar aquele livro. Depois li e fiquei impressionadíssimo. Deste ato de liberalidade de minha avó para com o irmão leigo, partiu esta bênção para o neto dela. Mas isso só chegou à minha avó porque o irmão leigo levou. Logo, houve alguma outra graça que moveu o irmão leigo para isso. Vocês vão de ponto a ponto, chegam até o Dom Chotard que escreveu o livro. Nossa Senhora tocou a alma dele. Chegamos ao final de mais um vídeo. Aqui ao meu lado estão aparecendo alguns vídeos recomendados. Não se esqueça, inscreva-se nesse canal e faça parte dessa reação pelo Brasil.